Teams aí começou? Vocês sabem me dizer? Eu acho que sim, né? Começou sim. Começou. Sim, começou, gente. Perfeito. Então, uma boa noite a todos e agradecer a presença de todo mundo aí, alunos e professores que estarão conosco aí nessa noite. Sou o Jefferson aí, assessor da ETEC Salles Gomes, e o evento de hoje nós convidamos aí com imensa alegria de nossa parte por ele ter aceito participar aqui conosco hoje, tá? O Lauro Medeiros, parceiro aí da ETEC Salles Gomes, deixar ele se apresentar. O intuito da reunião de hoje, né, é mais um passo aí do programa que a ETEC tem, programa de estágios, de aprendizes, tá? E nós temos aí como um grande parceiro desse programa o CIE, né? O CIE ele está presente aí no dia a dia da ETEC, ajuda muito a gente na luta que é esse ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente convidou o Lauro, né, para vir falar com vocês aqui hoje. O Lauro, da área de administração, aí, tem muita bagagem, tem muito a acrescentar. Já esteve presente anteriormente na ETEC, foi super bem avaliado, o pessoal pediu bis aí, então a gente trouxe ele novamente aí. Lauro, obrigado pela presença. Tá, como dito aí, passei um pouquinho, falei para você que ia ter uns 100 alunos, coloquei só o dobro para você aí conversar com eles, tá bom? Então, Lauro, uma boa noite aí, fique à vontade. Boa noite, pessoal, que prazer, Jefferson, muito obrigado novamente por esse convite, sempre podem contar comigo, e é um prazer ter cada aluno, cada professor, coordenador aqui nessa noite presente. E eu prometo que eu vou fazer o meu melhor aqui para que a gente passe aí alguns minutos muito prazerosos, de bastante conhecimento, de bastante conteúdo. Eu acredito que a maioria dos alunos, dos participantes que estão aqui presentes ainda não me conhecem. Então, como eu fui muito bem apresentado pelo Jefferson, ao qual eu agradeço, eu me chamo Lauro Medeiros, eu sou life coach, palestrante, escritor, e realmente, novamente, eu friso que eu estou muito contente por esse convite e por estar nessa noite de segunda-feira com todos vocês. E o tema da palestra é sobre entre razões e emoções, né? Eu sou especialista também em inteligência emocional e eu tenho que passar algumas perguntas antes da gente iniciar a palestra. O quanto vocês, alunos, acreditam que é importante nós desenvolvermos no mercado de trabalho a nossa inteligência emocional? E não somente na carreira profissional, mas, claro, na nossa vida pessoal também, né? Então, até recentemente, a todos vocês, eu estava vendo uma pesquisa pela Forbes.br sobre a importância, como que está as contratações das empresas, né, dos headhunters de RH e tudo mais, do quão se tornou ainda mais importante depois dessa pandemia, né, durante essa pandemia, a contratação de pessoas, de profissionais que estão aptos a trabalhar com inteligência emocional. Porque imagina, nós nunca vivemos uma pandemia, e aí, de repente, lockdown, todo mundo vai para dentro de casa, quem trabalha vai para o home office, as aulas não são mais presenciais na sua maioria das vezes, todo mundo assistindo da sua casa, desde crianças, né, o pessoal aí de 4, 5, 6 anos de idade aí, mexendo na internet e fazendo as suas atividades online. E aí acontece o seguinte, existem duas coisas, tá? As hard skills e as soft skills. As hard skills são suas competências técnicas, então quando você está participando aí da ETEC, fazendo o seu curso técnico, vai para uma faculdade, quando você faz um idioma, né, aprende inglês, espanhol, etc., vai fazer um curso de informática, tudo isso você está desenvolvendo o que realmente é necessário, que são as hard skills, são as suas competências e habilidades técnicas. Então, eu me formei em comércio exterior, acabei pulando essa parte, eu trabalhei 10 anos na área de multinacional, no ramo corporativo, né, tendo passado aí, atuado em 3 multinacionais, com possibilidade até de ter realizado um trabalho em 2012, já vai fazer 10 anos já que eu realizei minha primeira viagem para a Europa, na época que eu trabalhava com comércio exterior, e ao longo dessa minha carreira de 10 anos de comércio exterior, 3 de informática, eu trabalho desde os 15, já completei 31 agora em janeiro, então eu já tenho aí 15 anos de carreira profissional, entre 3 de informática, 10 de comércio exterior e mais 3 aí de coaching e desenvolvimento pessoal. Então, eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha história, para que a gente possa, ao longo dessa história que eu vou contar, para que a gente possa aprender junto, né? Através dessa minha carreira que eu pude desenvolver nesse longo tempo aí. Então, vamos lá.
hard skills, são as competências técnicas. É por isso que você é contratado. Então, todo momento que você envia um currículo para entrar numa empresa, eles vão avaliar quais são as suas experiências, é seu primeiro emprego, você já teve uma experiência em alguma outra empresa? Se sim, quais foram os resultados que você obteve, qual cargo que você atuou, qual sistema você utilizava, qual o seu nível de Excel, enfim. Então, eles vão avaliar durante uma entrevista de emprego quanto você se destaca e o quanto você se encaixa para aquela oferta em questão, para aquela vaga que está disponível no mercado em questão. E aí você é contratado, você vai lá, faz uma boa apresentação. Eu até, fazendo um parênteses aqui, eu costumo dizer que a única profissão, única entre aspas, profissão que existe no mundo é de vendas, porque você está ali vendendo a sua imagem, você está ali vendendo o seu profissional, o que você realmente espera atingir dentro da empresa, o porquê que a empresa deve te contratar. E com certeza, quando você tem ali no currículo que você fez uma ETEC, que você tem algum outro idioma, são instituições renomadas que é o que vão fazer você chamar a atenção do recrutador da empresa para que você possa ser selecionado. E o que acontece durante uma entrevista de emprego? A empatia, o sorriso, a questão de você se comunicar muito bem com o recrutador, ali já entra a soft skills, é como você lida com as pessoas. Então, tudo na vida, pessoal, é baseado em quê? Comunicação. Comunicação é o quê? Relacionamento. Então, se você tem um bom relacionamento com seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, com seus filhos, seus avós, seus primos, com todas as pessoas com quais você convive, é porque você está ali desenvolvendo uma comunicação. Imagina que eu estivesse falando grego aqui, né? O idioma grego. Se não tiver ninguém aqui que saiba falar esse idioma, ninguém vai entender. O Jefferson ia me jogar fora aqui da sala rapidinho, falar, poxa, ninguém está conseguindo entender. Como que eu ia desenvolver um relacionamento com 170, 180 alunos aqui, falando um idioma que não é o idioma nativo da maioria das pessoas que estão aqui? Não ia ter como. A mesma coisa, o contrário. Então, a comunicação, para que você tenha um bom relacionamento interpessoal, seja na sua vida pessoal, seja na vida profissional, com o seu gerente, seus subordinados, etc., e também com seus professores e colegas de escola, você tem que ter relacionamento através do quê? Da comunicação. Quanto melhor, quanto mais alinhada for a comunicação entre as partes, melhor esse relacionamento acontece. Então, por que acontece muitas brigas, muitas discussões? Porque a pessoa fala, ela dá uma ordem, seja aí no âmbito acadêmico, seja no profissional, e o receptor da mensagem às vezes não entende. E aí começa a brigar com o chefe. Não, porque meu chefe é muito mandão, porque meu professor pediu um trabalho de hoje para amanhã. E, enfim, acontecem muitas coisas. Quando você não tem uma boa comunicação, é natural que o seu relacionamento também seja afetado. E como que é importante a gente definir e discutir sobre inteligência emocional? Acontece o seguinte, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se alguém puder, por gentileza, fechar. Como que acontece o andamento, né, a evolução de um relacionamento? Como eu já frisei, sobre a comunicação. Quanto melhor você se comunica com a pessoa, melhor é a qualidade do seu relacionamento. E a pergunta que eu faço é, de 0 a 10, numa métrica de 0 a 10, 0 é o pior relacionamento possível e 10 é o seu melhor relacionamento. Como que anda o relacionamento com o teu diretor, o teu chefe? Como que anda o relacionamento com seus colegas de trabalho, colegas da ETEC? Seus relacionamentos com seus professores? Talvez alguns alunos já tenham filhos ou sobrinhos, avós ainda vivos. Como que está de 0 a 10 o relacionamento com cada um dessas pessoas com que você mais convive aí no seu âmbito pessoal e no seu âmbito profissional? E voltando para essa pesquisa, eles listaram 5 habilidades de soft skills que são mais procuradas pelo mercado. E por que eu comecei a palestra dessa forma? Porque, em primeiro lugar, está a comunicação assertiva, que é uma das coisas que a gente desenvolve através da inteligência emocional. Outras, como falar em público, não sei se a maioria, se o pessoal se pedisse, algum aluno aqui se prontifica a fazer uma palestra, ou apresentar um trabalho lá na frente da sala, na época que os encontros eram presenciais. Talvez vocês saibam, talvez não, mas existem pesquisas que comprovam que o ser humano ele tem muito mais medo de falar em público do que o medo da morte. Porque a morte é inevitável, a gente tem certeza que isso um dia vai acontecer. Agora, falar em público é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Então, talvez você seja uma pessoa menos tímida, né? Uma pessoa mais tranquila e possa encarar esse desafio tranquilamente. Talvez você seja uma pessoa mais tímida,
tem um pouco de medo, o que os outros vão falar, se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa errada, e se eu cair no palco, desmaiar, etc. e tal. Tudo isso por conta da inteligência emocional. E uma coisa que aconteceu na minha carreira, gente, é muito engraçado, né? Eu sempre desenvolvi muitas minhas hard skills, fazendo treinamentos em instituições e intercâmbio, etc. e tal. Mas da mesma forma que eu quero falar para você todos os meus êxitos, eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus fracassos, vamos assim dizer, por conta de que realmente a gente possa aprender com o outro, para que talvez a minha história seja um pouco aí para você não errar da mesma forma que algumas coisas eu errei, como, por exemplo, a inteligência emocional. Quando eu identifiquei que talvez eu não tinha muito bons relacionamentos, eu falei, opa, eu preciso me conhecer, eu preciso entender. Porque se você está brigando com uma pessoa, é uma coisa, né? Agora, se você tem vários relacionamentos e nenhum está dando certo, você entra numa empresa, sai, vai para outra e tudo mais, sinal que talvez o problema seja você e não as demais pessoas com que você se relaciona de uma forma negativa, né? Então, foi em 2018, depois de eu ter passado aí por 3 multinacionais, uma eu fiquei 6 anos, outra eu fiquei 4 meses e a outra eu fiquei mais 2 anos e meio, 3 anos, alguma coisa assim, que totalizam 10. Eu falei, eu vou me conhecer cada vez mais. E aí comecei a participar de treinamentos. Não sei se vocês já assistiram no Netflix, mas o Tony Robbins é um americano que trabalha com desenvolvimento pessoal há mais de 40 anos. E ele foi coach da Princesa Diana quando ela era viva, de toda a família real, um dos maiores jogadores de tênis, Pete Sampras, Bill Clinton, Bill Gates. Eu tive a honra, a oportunidade de realizar um treinamento com o maior coach do mundo de desenvolvimento pessoal em São Paulo. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil em 2018. Dali em diante, a minha vida mudou. Dali em diante, eu entendi quem eu sou, por que eu vim para cá, né? Por que eu nasci, qual que é a minha missão de vida, qual que é o propósito, né? Que hoje ficou muito clichê essa palavra propósito, mas aí realmente eu entendi. E como o meu primeiro emprego lá dos 15 anos foi ensinar a molecadinha de 3, 4 anos, coordenação motora de informática, até 14 anos de idade, a oitava série, na época não era nem nono ano, né? Era a oitava série. Eu entendi que eu tenho uma veia de ensinar, de aprendizado, o qual eu me orgulho muito de estar aqui junto com professores tão bem qualificados que fazem parte aí do corpo da ETEC. E isso me faz dizer o seguinte, todas as promoções que eu tive, todas as evoluções que eu tive no meio corporativo que eu atuei, oportunidades de viagem para o exterior, etc. e tal, foi muito por conta das minhas capacidades técnicas e também das habilidades emocionais, que não era tão boa como agora que eu vou ensinar a vocês, como, por exemplo, as 5 emoções básicas do ser humano. A partir do momento que minha vida mudou, que eu realmente comecei do zero, aos 28 anos de idade, eu falei, eu vou estudar, eu vou realmente fazer outra coisa, eu vou entrar em outro mercado e realmente eu mergulhei de cabeça e comecei a desenvolver as habilidades técnicas dentro de inteligência emocional, dentro do autoconhecimento, dentro do coaching, que é uma metodologia científica, comprovada cientificamente, com mais de 98% de assertividade, onde o coach ele é responsável pelo quê? Ele vai estabelecer um acordo com o seu coachee, que é o cliente, né? Ele vai estabelecer um acordo de metas. Então, onde você quer chegar? A gente vai discutir o seu estado atual, que é o seu ponto A, para o seu ponto B, que é o seu estado desejado. Isso em todas as áreas da vida. Eu sou um empresário, eu quero aumentar o meu faturamento. Então, vamos avaliar, fazer aí uma pesquisa do que está impedindo você de aumentar o seu faturamento. É o relacionamento com os funcionários? É o seu produto que está muito caro? Ou você não está sabendo fazer um pitch de vendas, aí, um marketing para os seus clientes? Não, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar aí a minha atividade física. Eu não sou personal trainer, eu não sou formado em educação física, mas eu tenho coaches que conseguiram, através da inteligência emocional, identificar o que estava travando a pessoa de não conseguir emagrecer ou de não ter aquela disposição física para conseguir uma rotina. Sabe aquelas promessas de final de ano, onde você fala, não, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer atividade física, e aí a pessoa tem aquela iniciativa, tá cheio de gás, tá cheio de energia, passa 2, vai lá na academia, fecha anuidade, e aí ela se torna sócio da academia, porque ela vai ali no máximo 2 semanas, um mês, e depois não vai mais e continua pagando ali no cartão de crédito a mensalidade da academia. Isso acontece muito com o ser humano, por quê? Quando você está ali entrando num novo ciclo, é ano novo, Réveillon e tudo mais, é natural que você esteja com aquele gás. Mas a ideia da inteligência emocional, de você ter um bom autodesenvolvimento através do autoconhecimento,
é você entender quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, ou seja, quais são meus pontos de melhoria, o que eu faço que eu posso ter mais assertividade, que eu posso realmente melhorar. E tudo isso é auxiliado através de um processo de coaching, onde a gente estabelece esse acordo e define as metas, as tarefas que você vai fazer dia a dia para chegar nesse seu resultado desejado, nesse seu resultado estimado, com muito menos tempo. Então, quando eu tive a primeira coach aí que perdeu 15 quilos em 4 meses, eu falei, mas eu não passei receita nenhuma, eu não passei treino nenhum, e ela conseguiu aplicar, porque ela teve consistência, ela teve constância, ela conseguiu entender o que travava ela antes, que ela começava e parava, e a partir desse momento que a gente fez as sessões, ela teve esse resultado na vida, na saúde física dela, né? E não estou falando de estética, tá? Eu estou falando realmente da sua disposição física, o quanto você realmente se sente uma pessoa saudável e é feliz com o seu corpo, com a sua disposição. E tantas outras áreas da vida também. Como você se relaciona com o dinheiro? É uma pergunta muito importante. O que você ouvia na infância relacionado a dinheiro? Quem aqui, se puder levantar a mão pelo aplicativo, né, ouvia dizer o seguinte: Lauro, ganhar dinheiro é fácil. Eu ouvi a vida inteira do meu pai e da minha mãe que quando eu crescesse eu ia ser um profissional muito bem sucedido, que eu ia ser destaque na minha área, que eu ia ganhar muito dinheiro, que eu ia construir uma casa maravilhosa. Quem é que ouvia esse tipo de coisa, de que ganhar dinheiro é fácil? Quem é que ouvia aqui? Acredito que poucas pessoas escutavam esse tipo de coisa. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui estava acostumado a ouvir? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Você pensa que dinheiro é capim? Você acha que é fácil trabalhar para comprar esse doce que você quer, esse brinquedo, esse tênis da moda, essa roupa, etc. e tal? Você vai crescer, filho, filha, você vai crescer, você vai ver o quanto é difícil trabalhar, o quanto... começou a aumentar um monte de mão agora aqui na segunda opção, né? No segundo exemplo. Então, tudo aquilo que a gente via, ouvia e sentia, ou seja, todas as experiências que a gente vem tendo ao longo da vida, vai formando em nós uma coisa chamada crença. Exatamente, as nossas crenças é que determinam todos os nossos resultados de vida. Então, vou dar um exemplo, tá? Toda vez que eu bato, eu estou com uma mesa aqui, toda vez que eu bato nessa mesa, eu recebo um estímulo sinestésico captado pelo meu tato. Esse estímulo vai para uma área do meu cérebro chamada hipotálamo, que converte todo o meu externo eletroquímica, fazendo o quê? Sinapses neurais, que é como se fossem neurônios conectando com neurônios, e ali acontece essa sinapse neural, ali é formada uma crença, porque ali você tem um aprendizado de vida. Então, você daquilo que aconteceu com você. Vou dar um exemplo. Você é uma criança de 6 anos de idade, por exemplo, você tem 6 anos. A aula e você se aproxima ali daquela mesinha onde está apoiado esse copo de água e você vai pegar. Aí o seu pai, a sua mãe, as pessoas que te criaram, fala assim: filho, filha, não mexe aí, você vai derrubar, estou avisando. Lauro, Banho e dói, quer dizer o quê? Eu não vou tentar mais. eu, Eu não vou mais tentar. Lauro, Porque toda vez que eu tento e erro, os meus pais vão e puxam minha orelha. Eles me deixam de... tá me ouvindo aí, Lauro? Pessoal, pega só um minutinho aí, vai conseguir contar. Tá me ouvindo aí, Lauro? Dando uma... Tá me ouvindo já? Tá dando uma travadinha.
A conexão dele deu uma enroscadinha lá, pessoal. Espera aí que ele já pode me escutar aí. Tá tudo aí logo. É só um pouquinho que eu vou ver se ele sai de novo da conversa. Calma aí que travou, acho que até você nem sabe. Tirar ele. Vou tirar ele, calma aí, vamos ver. Você tá. Aí, parece algum professor Luiz Carlos, especialista. Eu tirei ele da reunião que estava travando, acho que ele não estava me ouvindo também. Aí eu convido ele de novo. Não sei se essa era a melhor solução. Acho que dá para fazer isso assim. Agora é só convidar ele de novo. Vou convidar de novo aqui. Luiz, tem alguma coisa a ver com as mãos levantadas, será? Não, isso não. Isso é Não, a inteligência dele É a conexão, acho que é a dele mesmo, né? deve ser, né? Porque... Mas por via das dúvidas, pode baixar a mão, né? Não, também dá uma câimbra aí também, não. Tá uma levantada por essa toda, hein? A internet dele lá que tá ruim, né? Ô, Moreira, bom? Bom. Vamos lá. Convidei ele novamente aqui. Já. Já retorna aí. Pois me removeu da sala, a palestra tá tão chata assim que até foi excluído, é isso? Viu lá, você começou a travar aqui, falar em câmera lenta, aí eu falava com você, não dava para chegar, falei, rapaz, eu vou fazer uma indelicadeza que eu vou tirar aí da sala, mas depois na edição a gente corta tudo e a galerinha do YouTube não vai nem ver essa... E até onde vocês conseguiram ouvir bem? Então, ele começou... Eu fui falando, de repente... porque ele tava travando e cortou bem tá bem em câmera lenta, e aí ele tava falando com você, não conseguiu... Agora tá normal. Agora tá normal, voltou. Estranho. Eu acho que, na verdade, dá para voltar. Você ficou acho, uns 2 minutos de comunicação aí. Manda copo d'água. Foi o copo d'água. Mas para todo mundo travou, foi isso? Isso, foi a partir dessa hora aí. Você começou a falar do copo d'água. Tá. Vou voltar rapidinho então, gente. Aí a gente corta depois, Jefferson, não tem problema. Pode continuar gravando, você me manda o arquivo inteiro que eu... Pois bem, lembrando, você é uma criança de 6 anos, você vai lá e fala que vai pegar esse copo d'água para levar até a cozinha. Eu tô cansado, trabalhei o dia todo, deixa minha novela em paz, meu futebol em paz, não mexe aí. Fica brincando com seus brinquedos. Essa criança fala, não papai, não mamãe, eu só vou levar esse copo até a cozinha. Aí o que acontece? A criança vai, tropeça e derruba aquele copo com água no chão e faz aquela sujeira toda no sofá, no tapete e dá trabalho para a mãe e para o pai. Qual você acha que vai ser a reação daquele pai e daquela mãe? Ele vai se levantar furioso, moleque, eu falei para você, é teimoso, você não me escuta, quer saber, vai para o seu quarto. O que acontece? Ela fica de castigo, apanha, toma um beliscão, acontece alguma coisa. Qual é a crença que essa criança ela acabou de administrar através de um forte impacto emocional, porque ela ficou ali de forma inconsciente? Que se eu tento e erro, e tomo um xingo, e apanho, e dói, eu vou fazer o quê? Eu não vou mais tentar. Porque toda vez que eu tento e erro, os meus pais vão lá e fazem o quê? Me criticam, me colocam de castigo, me batem, enfim. Então, por que eu vou tentar, assim, do que eu sei que o resultado vai ser ruim? Então, eu paro de tentar.
E aí essa criança de 6 anos, ela cresce, se torna um adolescente, se torna um adulto, e aí ela não começa a arriscar. Então ela tem medo de abrir o próprio negócio, ela tem medo de se candidatar para uma vaga maior na empresa, porque de forma inconsciente, a maioria das nossas crenças, tá, elas são inconscientes. A maioria por forma de inconsciência, ela não quer tentar. Ah, não, onde eu tô tá bom, ganhando meu salário aqui tá ótimo, consigo pagar minhas contas, fim de semana eu consigo fazer uma coisa diferente, num barzinho, fazer alguma coisa que eu gosto, já tá bom aqui. Ela fica com medo de tentar. Ela tem medo de se relacionar com as pessoas, por medo de sofrer. Tudo isso determinado pela crença que foi instalada naquele momento de forte impacto emocional. E se esse pai e essa mãe falam o seguinte: filho, tudo bem, você derrubou, acontece, fica tranquilo. Ó, quando você erra alguma coisa, vamos limpar e tal. Não tá certo, mas pelo menos você tentou, filho. Parabéns. Na próxima você acerta. Imagina como essa criança vai crescer. Olha a diferença. Tudo por conta de inteligência emocional. Porque naquele momento, aquele pai, aquela mãe foi imprescindível na hora de infiltrar, vamos assim dizer, de instalar uma crença naquela criança. E quando que a gente faz isso? Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente tem inteligência emocional suficiente para saber lidar diante de conflitos. É lógico que a emoção da raiva, ela é natural. Poxa, ela falou, deu uma ordem, a criança não ouviu, então que você vai explodir. As emoções, elas não são cognitivas. As emoções é um impulso emocional que nós temos, e a partir do momento que eu estou diante de algum conflito, eu vou ter uma ação e reação. Sabe aquela lei do bateu, levou? Agora, quando você tem inteligência emocional, você consegue entender. Porque a inteligência emocional nada mais é que o quê, tá, pessoal? A capacidade e habilidade que você tem de honrar e respeitar as emoções que você sente. Então, por exemplo, quando você está lá estudando para uma prova, você passou semanas ali, virou madrugadas estudando, e por algum motivo você não foi aprovado no vestibulinho da ETEC, não foi aprovado no vestibular que você quer fazer de faculdade, não sei, você se candidatou para uma vaga de emprego e não foi aprovado. Qual o primeiro sentimento que vem? É a raiva. Porque o seu cérebro ele entendeu que você teve um obstáculo o qual você não conseguiu ultrapassar. Você estudou, você se esforçou e não ganhou esse emprego e não tirou a nota que você queria tirar. Então, o seu cérebro entende que você teve um obstáculo o qual você não ultrapassou. É natural que você sinta raiva. Mas agora eu vou te explicar. Sabe, comprovado cientificamente, a raiva, ela dura no nosso corpo apenas 90 segundos. Eu vou repetir. A raiva dura apenas 90 segundos. Esse instinto da emoção, da raiva, dura 90 segundos. E qual que é a diferença de emoção e sentimento? Entre razão e emoção, título da palestra. O sentimento é a racionalização da emoção. Então, se você for capaz de respirar fundo, que é uma das técnicas para você amenizar aquele momento de fúria, aquele momento de raiva. Por quê? Quando você está com raiva, a sua corrente sanguínea começa a correr mais rápido, seu sangue ali começa a passar, circular muito mais rápido. A sua pressão arterial, o seu coração começa a bater muito mais rápido, muito mais forte. Então, você fica furioso, você fica com raiva, você quer brigar e não acredita, você começa a se vitimizar, porque isso é injusto, porque não sei o quê, você começa a achar várias desculpas e você vai se tomando para aquela emoção. Então, quando você entende, opa, estou com raiva, quais são as técnicas, né, que eu posso utilizar através de programação neurolinguística para amenizar o efeito da raiva? Uma delas é você oxigenar o seu cérebro, porque quando você inspira, respira fundo e solta o ar, natural que você vai ter mais oxigênio ali dentro do seu cérebro e você vai ficando mais calmo. A partir do momento que você tem essa clareza, essa informação, que a raiva dura apenas 90 segundos, acredito eu que no próximo momento, no próximo conflito que você tiver com o seu cônjuge, com qualquer pessoa que você se relaciona no trabalho, você vai identificar que você está com raiva. Por quê? Aconteceu algum conflito. Mas você sabendo, de forma racional, que é o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, onde eu entendo que a raiva dura 90 segundos e eu sei o que eu devo fazer para amenizar essa raiva até que passe os 90 segundos, você, por exemplo, pode utilizar essa técnica de respirar fundo. Ah, Laura, isso daí é mentira, não é possível. Eu tenho raiva de coisas que me aconteceram há 10 anos atrás. É só lembrar que eu tenho muita raiva. É porque aí você não praticou uma outra coisa, que é o perdão, que fica aí para um outro... e a ressignificação, na verdade, que fica aí para um outro encontro nosso aí, que eu estou à disposição de vocês. Mas é verdade, quando você se permite sentir uma emoção no momento presente de algo que te aconteceu há muito tempo atrás, algum conflito, algum namorado ou namorada que te traiu, que te deu um pé na bunda, mandou você embora, não quero mais, você ficou ali triste,
choroso, né? Natural. Outra emoção, tristeza. Por que a gente sente tristeza? Porque o nosso cérebro entende que a gente perdeu alguma coisa de valor, seja ela um bem pessoal, tá? Ou seja ela um bem material. Então, imagina, você trabalhou um monte para comprar o seu celular. De repente, você perde o celular, alguém te rouba, ou ele cai na piscina, você perde o celular. É um bem material, mas você ficou tão triste porque você perdeu aquilo que para você era de valor. Falando de pandemia, quantas famílias aí, infelizmente, não perderam entes queridos por conta da pandemia? O ente querido é uma pessoa de valor emocional, e se a pessoa se foi, é natural que você sinta a tristeza. Então, a emoção, ela vai surgir, ela é inevitável, porque não é cognitiva, mas a razão, ou seja, o sentimento, é como você racionaliza aquela emoção. Seja a raiva, porque você não ultrapassou algum obstáculo, você não conseguiu atingir aquele resultado que você tanto queria, seja, por exemplo, um momento de tristeza, até que você consiga racionalizar essa emoção da tristeza. E o que seria da alegria se não fosse a tristeza, não é mesmo? A outra emoção básica do ser humano aí é a alegria. Por que a gente sente alegria, que é totalmente diferente de felicidade, tá, pessoal? A alegria acontece o seguinte, se você conquista alguma coisa de valor, é natural que você se sinta feliz, porque você quer comemorar, você quer ligar para as pessoas, olha, consegui tal emprego, olha, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Quem já teve essa oportunidade, essa alegria de realmente receber essa notícia, né? Que você vai entrar no novo ciclo de vida, você vai ser pai e mãe pela primeira vez. Você conquistou aquilo que vocês tanto tentaram, você pediu a sua a noiva em casamento, ela aceitou, enfim, qualquer coisa que você queira realmente, você participou de um processo seletivo e foi aprovado, você sentiu alegria. Então, a partir do momento que o seu cérebro tem uma tomada de consciência que você conquistou algo de valor, é natural que a emoção que surja é a alegria. E tem outras emoções também que a gente pode falar ao longo da palestra e também nos treinamentos que eu realizo. Mas essas são as três principais, tá? Qual que é a diferença de alegria e de felicidade? Felicidade, pessoal, é um estado de espírito. Felicidade está ligado à espiritualidade. Então você pode sim se tornar uma pessoa feliz, se sentir uma pessoa feliz, mesmo diante de problemas financeiros, problemas de relacionamento profissional ou amoroso. A alegria não. A alegria é um estado emocional que você sente quando o seu cérebro toma consciência de que você conquistou alguma coisa. Então a alegria, ela passa rápido, né? Porque você está ali comemorando, vibrando. Sabe quando você compra aquele primeiro carro, você faz alguma coisa, um celular novo, etc. Eu não sei, eu posso dar N exemplos aqui e ficar até amanhã. Então, por isso que eu só dou alguns exemplos para vocês entenderem. Quando você fica alegre é porque você conquistou alguma coisa. Agora, a felicidade, mesmo que você não tenha conquistado, você se reconhece uma pessoa feliz. Por quê? Entra autoconhecimento, entra inteligência emocional. O que é inteligência emocional mesmo? A capacidade e habilidade que você tem de reconhecer as emoções que você está sentindo diante de conflitos. Então, se eu tenho um estado emocional ruim, seja ele de tristeza ou de raiva, alguma coisa assim, você vai ter o quê? Atitudes negativas. Pô, você vai trabalhar emburrado. Ah, segunda-feira, esse friozinho de hoje, vontade de ficar em casa e tal, não posso mais fazer home office, eu tenho que trabalhar. Você vai para o trabalho, você já vai reclamando, você já vai bufando e não sei o que. Ah, meu chefe que não deixa o meu trabalho passar adiante, e eu não estou feliz e tal. E você só sente alegria quando o quê? Recebe o seu pagamento. Quando vem, cai o salário lá na conta bancária e você fica feliz. Muitas vezes até não, depende do quanto você considera um salário bom ou não. Tudo isso é percepção. Por isso que eu já nem falo mais nas minhas palestras sobre o que é sucesso, porque às vezes o sucesso, para mim, é uma coisa, o sucesso para o Jefferson é outra, o sucesso para o Jaime é outra, ou para qualquer aluno aqui é outra. O sucesso é muito subjetivo. Então, a alegria é a tomada de consciência de que você conquistou algo, seja material ou não. E a felicidade, ela é plena, porque você consegue, sim, mesmo diante das adversidades, sentir uma pessoa feliz. Como que eu sinto felicidade? Através da gratidão. E eu sinto muito, mas a gratidão é uma palavra que se tornou muito mal utilizada ultimamente. Agora é tudo hashtag gratidão, é gratidão para lá, mas vamos entender qual que é a finalidade, qual que é a definição de gratidão. A gratidão é quando você se encontra num estado emocional de graça, ou seja, você está num estado de luz, num estado pleno. Então, quando você recebe uma carona de alguém, por exemplo, de algum amigo que viu você lá no ponto de ônibus e te deu uma carona, você agradece falando o quê? Obrigado. Ele te fez um favor. E qual que é se você for procurar no dicionário, o que significa a palavra obrigado? De forma inconsciente, você está dizendo obrigado, ou seja, eu sou obrigado a retribuir esse favor a você. Alguma oportunidade que tiver, se você precisar de alguma coisa, me liga que eu também te devolvo essa carona.
Então, você agradece falando obrigado. Quando você agradece dizendo gratidão, é porque essa pessoa fez algo por você, sem que você necessariamente tenha que retornar isso para ela. Então, existe uma frase minha no livro que eu escrevi, em 2018, um livro em coautoria com uma editora de Brasília, que eu digo o seguinte: feliz é aquele que sente alegria no outro através da sua atitude. Ou seja, eu estou muito feliz se vocês realmente estiverem felizes, estiverem alegres por estarem participando nessa palestra, por estarem aprendendo coisas novas que é da área de inteligência emocional. Feliz é aquele que sente alegria no outro através da sua atitude. Então, você não faz ideia da felicidade que eu tive e do verdadeiro sentimento de gratidão ao Jefferson por mais esse novo convite. Só para o Centro Paula Souza, eu estava vendo a minha planilha, eu já fiz 12, essa é a 12ª palestra para o Centro Paula Souza, Sorocaba, Votorantim e para Tatuí, acho que é a 2ª ou a 3ª vez que eu tenho essa honra, esse prazer de comunicar aí com vocês, de passar esse conhecimento, transbordar esse conteúdo que realmente salvou a minha vida, que realmente mudou toda a minha carreira profissional dos 3 anos e meio para cá, onde realmente assumi a responsabilidade de viver uma nova vida, de deixar para trás, mas com um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi nas empresas, por um sentimento de gratidão por tudo que eu aprendi, e ressignificar momentos de fracasso, vamos assim dizer, ressignificar momentos de conflito com ex-gerentes que eu tive, com ex-relacionamentos amorosos que eu tive. Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar alguma coisa aqui para vocês, a vulnerabilidade, para vocês entenderem perfeitamente como funciona a gratidão. Eu sou filho único, criado pelos meus avós e pela minha mãe. Eu não conheço meu pai biológico. Meu pai biológico simplesmente descobriu que minha mãe estava grávida, mesmo com 5 anos de relacionamento, e deu no pé. Nunca pagou pensão, nunca me viu, não carregou no colo. Não sei, eu sei quem é, eu sei, né? Porque não foi um relacionamento que ele teve assim numa noite e aconteceu de engravidar. Eles tinham um relacionamento aí amoroso de 5 anos, mas eles eram muito jovens, eles tinham 20, 21 anos. E o meu pai não teve a capacidade, enfim, os motivos dele para realmente assumir a paternidade. E por muitos anos eu fiquei me considerando vítima, vamos assim dizer. Poxa, eu não tenho pai. Era zoado, era bullying, que na minha época nem termo bullying existia ainda, era falado Dia dos Pais, e a minha mãe lá, a única mulher lá para receber o presente Dia dos Pais e tal. Quando eu passei a entender que eu tenho que ser grato ao meu pai biológico pelo fato dele ter tido uma relação sexual com a minha mãe e eu estar aqui hoje vivendo o que eu vivo, sou casado e pude experimentar várias coisas de viagens, etc., experiências de vida, eu só tenho que dar um beijo, um abraço e agradecer. Cara, valeu, obrigado, porque graças a você, hoje eu tenho vida. Hoje eu pude conquistar essas coisas, graças à vida que você me deu, que você me concebeu, eu estou aqui numa palestra levando conhecimento para quase 200 alunos aqui. Então, você percebe a diferença da gratidão e da ressignificação? Ressignificação é você atribuir um novo significado a uma coisa que te causava dor, alguma coisa que te causava raiva. Então, por isso que quando eu não entendo que a raiva de algo muito antigo, de algum trauma emocional, por exemplo, uma traição amorosa, a pessoa, seja o homem ou a mulher que foi traído, ele começa a se sentir não querendo se permitir a se relacionar com outras pessoas, porque ele tem aquele medo de ser traído novamente, entende? Então, quando você não consegue atribuir um novo significado, ressignificar uma dor, aí, de fato, você não consegue prosperar, você não consegue fazer com que a sua vida vá adiante. Então, essa é a diferença de você agradecer alguém por te fazer um favor e de você sentir gratidão profunda, que é o estado espiritual da felicidade. Quando você é uma pessoa grata, você vive um estado de graça e mesmo que você tenha problemas financeiros, qualquer problema que você esteja passando, você consegue passar por essa fase muito mais tranquila. Outra coisa, leis espirituais da Índia. Uma delas é que tudo que acontece deveria ter acontecido com você. Por quê? Por aprendizado. Tudo que às vezes a gente fica se vitimizando, né? Ah, porque isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu fui assim também, tá, pessoal? É exatamente por isso que eu fui me conhecer, que eu fui estudar sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e psicologia positiva e tudo mais, porque eu falava, não é possível, a vida não é só isso. Eu preciso entender realmente o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. E a partir do momento que essa chave virou, que eu reprogramei essas minhas crenças, né? Por que eu reprogramei? Porque é neurolinguístico, né? É reprogramável. Crenças estão no nosso cérebro, são reprogramáveis através da PNL. Eu atribuí um novo significado. O que é o perdão? Às vezes você briga com alguém e aí você começa a guardar mágoa, começa a guardar rancor, outras emoções, tristeza, ódio, fúria.
Quando você lembra de algo que te aconteceu há 10, 15 anos atrás, você sente no momento presente aquele sentimento ruim, negativo. Por quê? Porque você não conseguiu se desconectar da dor. O que é o perdão? É a arte de você se desconectar da dor. Você pode até lembrar de um trauma, como eu, por exemplo, comentei aqui da minha vida pessoal da infância. Mas quando você se desconecta da dor, é quando você realmente perdoa a pessoa. Existem 3 níveis de perdão que eu também ensino aí durante as minhas mentorias e durante os coaching em grupo que eu faço de forma remota, de forma online, que é o auto-perdão. É o quanto você é capaz de se perdoar. Quanto você avalia os fracassos que você teve. Você realmente sabe se perdoar? Outro tipo de perdão. Você é capaz de pedir perdão para alguém que você realmente pisou na bola, alguém que você errou? Você tem essa coragem, essa humildade de pedir perdão para essa dar o perdão de alguém que te magoou e que te fez sofrer. Quando você entende que o nosso cérebro ele é atemporal, ou seja, o nosso cérebro não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Por quê? Quando eu lembro de alguma coisa do passado, seja coisas felizes, coisas boas, ou seja, sejam coisas ruins, eu estou lembrando de algo que me aconteceu no passado. Mas eu estou sentindo aquela emoção no momento que presente. A única coisa que a gente tem é o momento presente. E o que é o futuro? Nada mais é que uma projeção da sua imaginação. O futuro ele não existe. E aí o futuro gera o quê? Expectativa. Então você tá um exemplo, tá? Você está lá no shopping, você é convidado para um casamento, você mulher vê lá um vestido lindo, maravilhoso, uma bolsa, um sapato. Quando você olha naquela loja, naquela vitrine, você criou uma expectativa no sentido, nossa, eu vou arrasar com esse vestido. Nossa, eu vou realmente, essa bolsa combina comigo, perfeito e tudo mais. Isso é expectativa de futuro. Um exemplo bem simples aqui, tá? Para vocês só entenderem a diferença da atemporalidade do nosso cérebro. Mas em que momento que você realiza aquele desejo, você concretiza aquela compra? Se tiver dentro do seu orçamento, se tiver o seu tamanho do corpo e disponível ali no estoque. Você sente alegria, porque você foi lá, trabalhou, conquistou o seu dinheiro e pôde comprar aquilo que te fez feliz. Mas gerando o quê? Uma expectativa futura para quando você for usar isso daí. Então, se eu sei que a única coisa que a gente tem é o momento presente, é o agora, por que a gente sente emoções diferentes? Exemplo, se eu começar a contar uma piada aqui para vocês, todo mundo vai dar risada, natural. É uma novidade, eu fui lá, fiz uma graça e todo mundo, a maioria pelo menos, vai dar risada. Vai passar 10 minutos, eu vou contar a mesma piada, igualzinha. Aí metade da sala vai falar, nossa, o Lauro tá viajando, o que ele tá contando? Tal turma, né, outra metade da sala ainda continue dando risada. Só que aí eu vou, passa mais 10 minutos, eu conto de novo, pela terceira vez a mesma piada. A probabilidade é que quase ninguém vai dar risada na mesma piada, concorda? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que nós, seres humanos, somos incapazes de rir várias e várias vezes da mesma piada, de sentir aquela alegria, aquela emoção, aquela graça várias e várias vezes da mesma vitória do passado, mas a gente fica travado, a gente fica sentindo tristeza, rancor, ódio, mágoa, várias e várias vezes de um mesmo trauma, de um mesmo acontecido, de um mesmo problema do passado? Olha que profunda essa pergunta. A gente é incapaz de rir várias e várias vezes da mesma piada, mas a gente consegue ser capaz de sofrer vários e vários anos pelo mesmo fato, pela mesma briga, pela mesma incongruência que aconteceu ao longo da sua vida. Então, a partir do momento que eu entendo que o meu cérebro não sabe diferenciar o que é passado, o que é presente e o que é futuro, eu consigo entender, opa, inteligência emocional é o que mesmo? A habilidade de se relacionar com as suas emoções, de honrar e respeitar. Estou no momento de raiva, o que eu posso fazer para amenizar minha raiva? Oxigenar meu cérebro, ok. Estou no momento de alegria, quero comemorar com as pessoas que eu amo, quero compartilhar, quero ligar, quero fazer alguma coisa. A gente não pode aglomerar agora por causa de pandemia, mas a gente tem que jogar essa energia para fora e tudo mais. Estou no momento de tristeza, eu vou ficar no meu quarto chorando. E, de novo, eu faço a mesma pergunta: o que seria da alegria se não fosse tristeza? Porque a tristeza ela tem até benefícios, tá? Quando você chora, você sente tranquilidade. A tristeza acontece a aglutinação, a generosidade. Quando você vê um amigo seu triste, você vai falar: poxa, amigo, amiga, o que aconteceu? Posso te ligar? Estou aqui à disposição, pode chorar no meu ombro. Tudo isso é compaixão. São outros sentimentos que a tristeza nos proporciona. Um momento de medo. Por que a gente tem medo? Mais uma emoção básica do ser humano aí que eu estou te falando. O medo é porque o teu cérebro tomou consciência de que você está em perigo. E o medo, ele paralisa. Puxa, eu estou com medo de me candidatar para essa vaga de emprego, e se eu não passar? E se eu
até passar, mas depois eu não consegui manter esse novo salário por conta das novas responsabilidades. E se eu casar com esse cara ou com essa mulher e tal e não der certo, sabe? E se eu pedir a conta e abrir meu próprio negócio? O medo, uma das causas é a paralisia ou a fuga, tá? São duas formas que o medo ele vai aí interferir no seu comportamento humano. E por que toda emoção vai gerar em você uma ação? Porque toda emoção começa, lembra do início da palestra, comunicação. Agora eu quero falar da comunicação interna, de como você se comunica com você mesmo. Qual que é a sua autoimagem? Se olha no espelho, qual que é a primeira coisa que vem a seu respeito? Como você se vê, como você se enxerga? Se você se olhar em terceira pessoa, imagina você se olhando como se você não fosse você. Quais são as qualidades ou talvez defeitos que você consegue se olhar? Quanto mais qualidades você começar a descrever, melhor vai ser a sua percepção, a sua autoimagem. A sua autoestima está elevada. Agora, se falar, nossa, eu tô com um pneuzinho aqui, eu tô com algum problema, meu cabelo não tá legal, eu tô muito gordo, etc e tal, é porque sua autoestima está baixa. Natural que a sua autoimagem, você vai focar mais o quê? No que lhe falta e não naquilo que você tem. Tudo isso baseado em inteligência emocional e autoconhecimento. Quando você realmente se conhece, tem uma frase do meu mentor, José Roberto Marques, que é presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, tá? Ele fala o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Quanto mais você se conhece, tanto das habilidades que você já tem desenvolvidas, quanto dos pontos de melhoria que você realmente tem que desenvolver, nas suas dificuldades e tudo mais, quanto mais você se conhece, mais você se cura, ou seja, você trabalha aquelas emoções negativas do passado e mais você potencializa os seus resultados de vida, seja relacionamento, seja como você lida com a sua saúde, seja no mercado profissional. Então, isso é incrível, pessoal. É maravilhoso o quanto você, a partir do momento que você de fato se conhece e participa de treinamentos, de imersões, de inteligência emocional, de coaching, etc. e tal, esses treinamentos aí que vocês acabam vendo, agora a gente está fazendo de forma remota, mentoria, porque as coisas que nós não conseguimos hoje, gente, é porque a gente não sabe. Então, por muitas vezes eu tive problemas na minha carreira profissional porque eu não sabia que eu estava fazendo errado. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado. Faz sentido, sim ou não? Se eu não sei como eu faço alguma coisa, como que eu vou fazer aquilo? Eu não tenho tomada de consciência que eu preciso melhorar as minhas soft skills, que são as minhas habilidades emocionais. A partir do momento que o lado racional toma consciência de que eu preciso aprender tal coisa, se eu quiser ganhar mais dinheiro, se eu quiser realizar meus sonhos em menos tempo, etc e tal, aí sim você vai ter o quê? Motivação. E o que é motivação? É um motivo para entrar em ação. Quando você tem claro o seu objetivo de vida, quando você tem claro por que você quer fazer alguma coisa, você vai lá e age. Vamos voltar para aquele exemplo simples lá da compra do vestido, do sapato, etc. e tal. Você estava motivado a fazer aquela compra, porque você criou o quê? Uma expectativa, uma projeção futura de quando você pode utilizar essa roupa que você quer comprar. Então você teve um motivo e aí o seu cérebro entendeu o motivo através da expectativa e você agiu. Foi lá e passou o cartão de crédito. Você foi lá e comprou. Então, a motivação nada mais é que um motivo para entrar em ação. Só que motivação é igual ao banho. Se você não se automotivar, se você não se lembrar realmente dos seus verdadeiros sonhos e manter aquilo vivo dentro de você, você começa a fazer o quê? Autossabotagem. Você começa a se sabotar. Por quê? Eu não vou fazer caminhada hoje porque tá muito frio. Eu não vou estudar hoje porque eu estou cansado. Aí as pessoas falam assim, eu odeio ler livros. Legal, beleza. E o que você faz no Instagram quando você passa o feed das pessoas? Aí a pessoa fala assim, tô cuidando da vida dos outros, tô dando like, tô vendo os famosos. Não, você não entendeu a pergunta. O que você faz no Instagram e no Facebook? Você lê todas as legendas, você lê os posts, você, quando tá ali falando no direct, no WhatsApp com alguém, o que você faz quando a pessoa te manda uma mensagem? Você lê a mensagem. Quando você escreve, o que você está fazendo enquanto você está digitando? Você está lendo a sua própria mensagem. Então, isso é leitura. Qual que é a diferença de você ler o seu Instagram, o feed, que daqui 2 minutos você já esqueceu quais foram as curtidas que você deu, em quais páginas foram, e você pegar um livro de desenvolvimento pessoal, ou até mesmo um livro técnico. Você aí trabalha na área de farmácia, vou estudar melhor sobre um determinado remédio que mais vende na farmácia. Eu trabalho com logística, eu preciso desenvolver outros idiomas, ou entender como funcionam os incoterms aí de importação e exportação. Seja da parte emocional, da parte técnica, é interessante a gente começar a olhar a leitura de uma forma mais do que seletiva. Porque a atividade de você estar ali no WhatsApp e no Instagram é a mesma de você pegar um livro.
Mas qual que é a percepção que você tem de ler alguma coisa assim? Ah, é muito chato, o livro é muito longo, ah, eu não quero fazer, ah, depois eu esqueço mesmo e tudo mais. Enfim, você não tem a motivação, você não tem um motivo para agir, que é para ler aquele livro. E quantas coisas estão escritas aí em papéis, em livros, que uma coisa que eu tenho certeza que nunca vai deixar de existir são os livros impressos. Por mais essa revolução digital que a gente está vivendo, e-book para lá, e-book para cá, inclusive até fazer um parênteses, eu quero presentear todos vocês aqui, tá, que estão participando da palestra. Se vocês tirarem qualquer print durante a palestra, postarem no direct e me marcarem, @lauromedeiros, para todo mundo que me seguir e fizer essa marcação, me mandar lá um direct, me chamar, eu vou mandar um e-book para você, que eu resumi 200 páginas em apenas 28. Um tempo estimado de leitura de 15 a 18 minutos. 28 páginas. Eu tirei 200, os principais insights, e joguei em 28 páginas para que você possa discorrer as principais ensinamentos desse livro de 200 páginas em apenas 18 minutos, em 28 páginas. E que livro é esse? São Os Segredos da Mente Milionária, um dos best-sellers mais vendidos por anos e anos pelo The New York Times, que é do T. Harv Eker, um outro americano que eu também tive a honra de participar de um treinamento presencial dele aqui no Brasil, que é como você se relaciona com o dinheiro. Qual que é a crença que você tem relacionada ao dinheiro? Você acha que dinheiro é fácil de ganhar ou você acha que dinheiro é muito difícil? Você acha que é difícil guardar dinheiro ou você consegue administrar muito bem as suas economias, as suas finanças? Como que você se relaciona com o dinheiro? Pois então, isso você vai aprender nesse e-book que eu quero dar para você. A única coisa que eu peço é que você possa me seguir lá no Instagram, @lauromedeiros, tudo junto. E eu até fiz um post lá no feed, o Instagram é aberto com o anúncio da palestra de hoje. E não é sorteio, para todo mundo que fizer isso, tirar um print, me mandar lá no direct, marcar no direct e me seguir, automaticamente eu vou mandar para vocês um link para vocês fazerem o download desse e-book 100% gratuito. É uma forma de honrar a presença de vocês que estão aqui nessa segunda-feira à noite me ouvindo e assistindo essa palestra. Então fica aí esse meu presente para vocês, tá? Pois bem, gente, as emoções, conforme você pensa, como você se comunica com você mesmo, a sua comunicação interna, é o seu diálogo interno. Sabe aquela vozinha interior, como você se relaciona com tal coisa? Tipo assim, você está ali na frente da loja e fala, será que eu compro esse vestido? Será que não? Será que eu compro esse tênis ou não? Será que está caro? Será que não está? Essa comunicação interna, você está ali conversando com você mesmo, até que você realmente coloque o motivo, não, vou comprar. Beleza, não, realmente eu estou desistindo, não quero fazer isso não. Então, essa comunicação interna vai gerar em você o quê? Um sentimento. Então, toda comunicação vai gerar em você um estado emocional, vai gerar um sentimento. Quando você se comunica olhando para o seu passado de forma, nossa, eu conquistei um sonho maravilhoso, eu tive um casamento incrível, nossa, se eu lembrar o dia que meu filho nasceu, você vai sorrir, você vai ficar super feliz. O seu estado emocional é no momento que presente, mas você está lembrando de alguma coisa positiva do seu passado. Se você lembra de algo ruim do seu passado, você vai se sentir triste ou com raiva, você vai ter um sentimento negativo quando? No momento presente, que é a única coisa que nós temos. Então, toda comunicação vai gerar em mim o quê? Um sentimento, um estado emocional. E como que você trabalha, como que você age, quais são os motivos para agir que você faz uma determinada atitude, uma determinada ação? De acordo com os seus sentimentos, de acordo com o seu estado emocional daquele momento. Então, se você chega numa empresa e fala assim, nossa, eu vou me dedicar, eu vou realmente um dia me tornar um diretor, você olha lá para cima e fala, o que esse diretor fez? Quantas línguas ele fala? O que eu tenho que fazer para um dia ter minha própria farmácia? Ou não sei quais são os cursos que estão aqui, mas enfim, o que você realmente sonha? Pô, se tal pessoa conseguiu, eu vou atrás. Às vezes, talvez você queira ser palestrante também, seja muito bem-vindo aí. O que o Lauro fez para conseguir, em tão pouco tempo, realizar palestras no Brasil inteiro? Gente, eu abandonei uma carreira de 10 anos de comércio exterior. Em 2018 eu comecei a estudar. Em 2019, eu comecei a fazer palestras para 300, 400, 500 pessoas no auditório, num teatro, no Brasil inteiro. Lá nos meus destaques do Instagram, você vai ver, a gente foi para Goiânia 3 vezes, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? São Paulo, várias cidades aqui do interior, inclusive Tatuí, a gente já foi presencial. Que mais? Rio de Janeiro, enfim, Espírito Santo, João Pessoa, Recife. E eu não tinha essa visão, eu não sabia que isso poderia acontecer, mas a partir do momento que eu entendi o que precisava ser feito
quais as habilidades técnicas, como, por exemplo, esse tom de voz que eu estou usando, às vezes eu falo mais grosso, às vezes eu falo mais rápido, às vezes eu falo mais devagar, ou seja, técnicas de oratória. Quando eu entendi quais são as habilidades técnicas e emocionais que eu preciso para desenvolver um novo mercado, eu consegui resultados em menos tempo. Mas não é porque eu sou 1 em 1 milhão, não, é porque realmente eu fiz o que precisava ser feito. Agora, se eu olhasse, não, eu não vou conseguir, não, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Pô, se meu pai que me abandonou, eu não sou importante para o meu pai, você acha que alguém vai querer me ouvir? Você acha que eu vou ter um dia, uma segunda-feira, 200 pessoas, 180 pessoas aqui numa sala do Teams? Você acha que um dia o Jefferson vai me ligar? Imagina, até parece. Eu não consigo ensinar ninguém, eu sou ruim. Você percebe como é a sua comunicação? Então, a forma que você lida com você mesmo, o seu autoconhecimento, a imagem que você tem a seu respeito é o que vai determinar os seus resultados lá do futuro da sua vida. Imagina agora a pandemia, parei de viajar, não pode aglomerar, não posso mais colocar 300, 400 pessoas numa sala, certo? Não tem como. Vou abandonar, vou voltar a mandar currículo, vou realmente trabalhar home office, eu vou fazer Uber, não sei, vou fazer alguma coisa diferente. Mas espera aí, o meu propósito não estava definido? Eu já não tinha me autoconhecido? Por que eu vou me realmente lidar com essa situação? Independente do que aconteceu, é claro, a gente lamenta muito pelas vidas que foram perdidas e tal. Se alguém aqui perdeu algum parente, assim como eu sinto muito pelo ocorrido. Inclusive, a gente perdeu um parente ainda hoje, agora há pouco a gente ficou sabendo do Covid. Independente disso, né, tirando essa tristeza, pode ver que a emoção da galera aí deve estar todo mundo mais triste e tal, não sei o quê. Olha para você ver como é importante que toda comunicação vai gerar em você um sentimento. É natural isso acontecer. Na questão do online, existem pesquisas que a gente antecipou 10 anos. Aí, o que está acontecendo agora, olhando para a forma online, né, para a forma digital, aconteceria em meados de 2030. Então, você vê empresas fechando, mas não é fechando a empresa, falindo a empresa, mas adaptando a realidade atual. Por que você vai alugar um prédio, se vai gastar uma grana, sendo que você pode manter um funcionário cada um na sua casa e fazer esse tipo de reunião? Então, as pessoas foram se acostumando, foram se automatizando, vamos assim dizer. E a mesma coisa aconteceu comigo. Então, eu não pude mais realizar essas viagens, mas hoje eu tenho vários grupos de mentoria, onde eu falo com jovens e com adultos também, desde alunos de 16, 18 anos, que acho que é a maioria do pessoal que está aqui, até 25, 30 anos, que é a minoria, mas assim, é focado em inteligência emocional, serve para qualquer idade, tá? Não se limitem a idades. Mas chamado Encontro de Gigantes, que é um treinamento que eu realizo de forma online. São 4 encontros que eu faço, aí acho que eu consigo agenda para o mês de junho, acho que na quinta-feira. São 4 quintas-feiras à noite, de 1h30 de duração, onde a gente vai falar muito mais profundo sobre inteligência emocional, como você se torna uma pessoa produtiva para você se destacar na empresa, como você consegue realmente aprender mais coisas em menos tempo, seja através de uma leitura assertiva, uma leitura qualificada de uma apostila, de um livro, ou de uma tarefa que o seu chefe pede para você entregar no dia seguinte. Então, a gente vai falar muito sobre planejamento, produtividade e alta performance. Inteligência emocional, eu já falei. Processo do perdão, essa aula, meus amigos, separa o lencinho, tá? Quem for fazer parte, separa o lencinho, porque essa aula do perdão promete, e é a aula que eu mais tenho orgulho de entregar, porque a gente vê as pessoas meio que se desbloqueando daquelas algemas mentais, de uma forma metafórica que eu falo, porque elas estão presas numa emoção ruim, negativa, e ela não consegue entender o porquê ela está presa ali. E isso tudo a gente trabalha no treinamento. E, por último, é o que está acontecendo na atualidade, que é marketing digital. Então, o último encontro da mentoria é a gente entender como que funciona o marketing digital. Porque agora também todo mundo vira e fala marketing digital e tudo mais. Então, eu coloco também essa parte de hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, a gente tem que se adaptar. Se você... eu tenho uma loja física no centro da cidade. Tá, você tem um ponto online, então sua loja vai tender a falir um dia. Se você não tiver no online, se você não tiver no Instagram, se você não tiver ali uma comunicação digital, um dia o seu negócio está beira a falência, está beirando a deixar de existir. Então, é claro que a gente tem que se atualizar, né? Natural que... Lembra, talvez não lembram, né? Porque o pessoal aqui é bem mais jovem do que eu, mas datilografia, máquina de escrever, não existia notebook, computador ainda, você tinha que fazer curso de datilografia, aquelas máquinas lá de ferro que era super difícil, né? Você não podia errar uma linha porque não tinha o backspace, não tinha aquele teclado, não tinha um botão para você apagar. Se você digitar errado, acabou, porque era impresso direto no papel, né? Através da tinta. Então, o mundo foi evoluindo, foi passando.
Eu, na minha adolescência, não tinha smartphone. O celular era aqueles de abrir tijolão e tal, você mandava SMS, você não tinha nada, não era tela colorida, os joguinhos eram aquela da cobrinha, sabe? Então, o mundo evolui. Então, por isso que eu desenvolvo primeiro as principais habilidades emocionais nos 2 primeiros módulos, nos 3 primeiros, né, encontros, e também o marketing digital, que é para a gente estar antenado aí com a atualidade, com tudo que aconteceu nesse último ano para cá. Então, eu fui para online, eu não fui me vitimizar. Eu simplesmente falei, eu vou continuar minha missão de vida, independente das dificuldades, eu quero me sentir cada vez mais realizado em transbordar esse conhecimento para as pessoas, em levar esse conteúdo para que elas realmente atinjam resultados de vida de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais breve do que elas levariam se não soubessem como fazer. E, por fim, eu quero dizer o seguinte para vocês. Além disso, você vai ter um acompanhamento diário de 30 dias comigo, tá? Todos os dias você vai entrar nesse grupo e você vai receber pílulas pequenas diárias para você fazer os exercícios, para você colocar em prática. Porque imagina o seguinte, sabe aquele funcionário que não sabe fazer nada, ele não entende de nada, mas ele tem muita garra, muita motivação, é um cara muito energético, né? Ele faz o seguinte, imagina que eu estou numa canoa aqui, tá? Eu estou aqui andando de caiaque, beleza? É aquele cara que rema só para um lado. Eu posso, eu consigo, mas ele não tem processo, ele não tem procedimento, ele não tem planejamento, ele não sabe nada, mas ele está fazendo. Se eu remo só para um lado, gente, eu vou ficar girando em círculo, certo? Aí você pega aquele cara que só planeja, que estuda, que faz curso e que tem um monte de conhecimento técnico. Ele está remando para esse lado, só para esse lado. Não, eu vou estudar esse curso, eu vou fazer essa especialização, eu vou planejar, puxa, esse mês não dá certo, mês que vem vai dar e vou fazendo. A mesma coisa vai acontecer. Ele vai ficar girando em círculos. Agora, quando você coloca o seu conhecimento com a prática, quando você aplica aquilo que você aprende, aí você consegue seguir adiante. Faz sentido o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, por isso que, ô Jefferson, eu entrei em flow aqui, eu nem sei que horas que é para terminar e tal, e eu estou falando, mas assim, a ideia é que vocês entendam que de nada adianta tudo isso que eu falei para vocês se vocês não colocarem em prática. Se amanhã acontecer um conflito e você ficar com raiva, você não lembrar que uma das formas é você oxigenando o seu cérebro. Se você não realmente entender como você se relaciona com o seu passado, falar, poxa, eu preciso de ajuda. Eu preciso entender o que de fato está acontecendo comigo, por que eu estou travado, por que eu não consigo sair do peso que eu estou, por que eu não consigo guardar dinheiro, por que eu não consigo melhorar os meus relacionamentos, uma vez que todo relacionamento vai a partir da comunicação que você tem. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, sejam humildes e entendam aquilo que precisa ser feito para você chegar no resultado que você quer chegar. Busque ajuda, não precisa nem ser comigo, pode ser que tem N profissionais aí no mercado maravilhosos, mas eu tenho todas as ferramentas para poder te ajudar. Então, e uma delas é o e-book que eu vou presentear para todos aí que tiraram um print e que me mandaram aí, como eu expliquei os procedimentos, e estão me seguindo lá no Instagram, @LauroMedeiros. Só aí você já vai ter bastante conhecimento de crenças financeiras, de como lidar com o dinheiro, tá, pessoal? E aí eu vou abrir agora para perguntas, mas antes disso, qualquer dúvida que vocês tenham de como vai ser esse grupo de mentoria chamado Encontro de Gigantes, que são 4 encontros, tá? E mais os 30 dias de acompanhamento direto comigo no WhatsApp, eu fico à disposição de vocês, tá? O valor é totalmente acessível, vocês vão dar risada de mim por conta do resultado que você vai ter na sua vida, mas quem tiver realmente interesse em saber, me manda um direct que eu vou atender um por um. Eu vou mandar o e-book um por um. Tenha só um pouquinho de paciência, porque, tem 200 pessoas online aqui. Eu espero que eu receba aí 200 pessoas aí solicitando esse presente, que eu tenho a maior honra de entregar. E aí eu vou respondendo no 1 a 1, eu vou respondendo para vocês e dando informações de participar desse encontro de mentoria aí, que são 4 encontros e mais 30 dias de exercício de acompanhamento diário, tá, pessoal? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu não quero avançar muito pelo horário do intervalo, acho que vocês têm aula daqui a pouco. E, enfim, eu estou à disposição no Instagram, não percam esse convívio, esse contato, estou aqui realmente para contribuir no que for necessário. Todos os professores, diretores, coordenadores que estão aqui também, dependendo da nossa faixa etária, o que eu puder contribuir com vocês, por favor, eu estou à disposição, tá, gente? Então, fico aqui o meu muito obrigado. Que tiver dúvidas, é só levantar a mão, fazer uma pergunta aqui, ou então no privado lá no Instagram. Vai ser um prazer atender a todos. Fechou? Muito bom, Lauro. Tá me ouvindo aí, Lauro? Tô, perfeito, pode falar. Beleza. Então, queria, né, só para começar, parabenizá-lo novamente. Acho que, novamente, aí trouxe para nós um conteúdo muito legal, muito válido. Eu queria agradecer mesmo em nome de toda a ETEC Salles Gomes aí pela sua presença novamente.
Eu acho que hoje eu estava conversando com uma turma mais cedo, né? A parte comportamental, você destacou muito bem o quanto ela é importante, ela é essencial, né? Para quem almeja aí seguir na carreira profissional, enfim, é uma necessidade quase que de todo mundo. Você trouxe temas muito bem expostos aí, até a Isabela já brincou aqui, quando vai ter a palestra do perdão, que ela já quer, né? Então já vamos ter que correr atrás, negociar aí essas palestras, né? O pessoal abriu aqui falando em pergunta, né? A Caroline tinha perguntado como lidar com as frustrações, faz um tempinho que ela fez essa pergunta, acho que até você acabou abordando aí, o pessoal sobre comentou. expectativa, né? Você acabou já até respondendo ela no meio, o pessoal fez mais algumas manifestações aqui, depois a gente manda para você, não sei se é mais alguém aí, alguém quiser fazer uma pergunta aberta, aí a gente dá esse espaço aí para Fiquem à vontade, fazer uma pessoal. perguntinha aí, se alguém... Pode ser por texto, por microfone, aí, por áudio. Legal. só via A Natália câmera, perguntou qual é a arroba mesmo, arroba Lauro Medeiros, não tem segredo Lauro lá Medeiros, tudo junto. no Aberto. Instagram. E aí me manda um direct, me marca que eu mando presente para você do e-book. Tá. O Renan, vou fazer a pergunta do Renan aqui. O Renan ele perguntou quando a gente protela algo, né? Quando a gente protela algo, a gente se auto-sabota. Ele quer saber sobre a questão da gente procrastinar atividades aí. Quer falar um pouquinho? Claro, protelar ou então procrastinar, que é um termo muito usado, a procrastinação, ela é inevitável do ser humano, tá? Então, um exemplo aí. Quando você compra alguma coisa no cartão de crédito, você está procrastinando o pagamento. Você realizou aquela compra naquele momento, mas quando você só vai pagar de fato quando vier a fatura, né? A data da fatura, que a fatura é futura, olha que bacana. Então você vai pagar depois, você está procrastinando. Aí você vai lá, pega um copo d'água na sua casa, toma um copo d'água e deixa em cima da pia. Você está procrastinando lavar esse copo, que vai ter uma hora que você não vai ter mais copo para tomar água, você vai ter que lavar. Então, o que é a procrastinação? É você querer evitar o que é inevitável. Quando você vai lá e fala, depois eu lavo essa roupa, depois eu levo, sei lá, faço alguma coisa, a casa preciso varrer a casa. Não, deixa para amanhã, depois eu varro. Mas vai ter uma hora que você vai ter que varrer, senão você não consegue mais andar por ali, sabe? Vai começar a espirrar se não tirar pó, enfim. Ou então você, não, esse projeto está muito longe ainda, eu preciso estudar para a prova, mas a prova daqui 20 dias. Hoje eu estou cansado, amanhã eu estudo. Aí, de repente, chega de última hora e fala, nossa, eu não entreguei aquele projeto. Nossa, eu não fiz aquela planilha. Nossa, eu me perdi. Por quê? Você não tinha clareza de que aquilo é valioso para você. E isso tudo, além do perdão, como a nossa querida aluna comentou, né, quando que vai ter, a gente também tem um dia específico para você trabalhar a sua procrastinação e um outro dia para trabalhar o perdão, os 3 níveis de perdão. Mas respondendo ao Renan sobre procrastinação, é natural o ser humano ele procrastinar, tá? Então, a procrastinação, ela já vem dentro da gente. Você sempre, um dos exemplos básicos é isso que eu te falei do cartão de crédito. É uma forma de procrastinar. O problema é quando você fica procrastinando demais e aí entra a autossabotagem. Você fala assim, não, eu vou entrar no regime, eu vou realmente me alimentar bem. Aí você tem algum conflito emocional, você vai descontar onde? Uns vai na bebida, outros vai no chocolate, no doce, outros em drogas, outros vão achar alguma forma de se autossabotar, porque é a fuga da realidade. Quando você está frustrado, né, respondendo também outra pessoa aí que falou sobre a frustração, você gerou uma expectativa muito grande e aí você se frustra porque você não atingiu aquela expectativa, né? Você não conseguiu ultrapassar aquele obstáculo. Além da raiva vem a frustração, porque a sua expectativa que você criou sobre uma projeção futura não foi bem atendida. E aí você acaba se sabotando. Uma vez eu tentei, não deu certo mesmo, por que eu vou fazer de novo? Agora deixa quieto, não vou fazer mais não. Vou mudar de plano, vou fazer outra coisa. Então, a procrastinação, protelar as suas atividades, é você querer evitar o que é inevitável. Isso é a procrastinação. E também está ligado à autossabotagem. Espero que eu tenha respondido. Perfeito, perfeito. Aí começaram a surgir dúvidas aqui. Eu acho que eu vou sortear mais uma, então. Eu também não confesso nem sei o horário também, até que hora a gente pode ir. Sortear Com licença, uma. boa noite a todos aí, professores. Te adianta, o pessoal começou a parabenizar e você aqui no chat, né? A Raquel disse que precisava muito ouvir essa palavra. Acho que esse é um retorno que traz aí a gratidão pelo aquilo que foi feito, né? Acho que é essa ideia, conseguiu atingir as pessoas. O professor Giovanni colocou que nada melhor que procrastinar em 12 vezes sem juros.
Acho que Tem razão, uma possibilidade. Não sei se foi bem essa ideia que você trouxe nesse momento, mas ele... É uma possibilidade do mercado financeiro, e tá tudo bem quanto a isso. O problema é quando a gente procrastina o pagamento da fatura. Se atrasar, procrastinar a data da fatura, vem os juros, né? 12 sem juros pagando em dia, 12 em juros pagando em dia tá ótimo, né? Mas Quem nunca? É bem isso. E aí, bom, vamos ver aqui, o pessoal... Vou fazer uma útil aqui, vou sortear alguma aqui. A Débora, ela queria só reforçar ali a questão daquela questão, por que a gente ri várias vezes, poucas vezes, né? E a gente acaba parando de rir, e em compensação o ódio, ele mantém-se. Aí acho que é para encerrar, e depois o resto, pessoal, siga o Lauro lá, e o Lauro vai atender vocês se precisarem também, mas só para a gente encerrar então, Lauro. Legal. Pessoal, antes de eu responder essa pergunta, então, eu espero que vocês não tenham dúvidas, me manda lá a mensagem, eu vou te dar esse presente. E qualquer feedback que vocês tenham, que vocês estão mandando aqui no chat, a maioria eu não vou ter acesso. Me manda lá no direct também, por favor, o que você achou da palestra, qual dúvida ficou, as críticas também são muito bem-vindas, esse feedback, o que você não gostou, o que você adorou, qual o insight, qual o ensinamento que mais fez sentido para você, que realmente você gostou de ter aprendido hoje. Me manda no direct também, que eu vou adorar saber, vou responder um por um, tá bom? Agora, falando sobre isso, o que acontece? Quando você olha para trás e você sente dor, se sente dolorido, qual é a emoção que vem, né? A tristeza, algum rancor, alguma coisa assim. Pensa no ego. O ego, o egocentrismo, é o nosso eu interno, ego. Ele é o nosso maior inimigo ou o nosso melhor amigo. Então, se você fica olhando para baixo, sabe aquela pessoa triste que fica corcunda? Ela fica olhando para baixo, ela anda rastejando o pé no chão. Tudo isso são hormônios que produzem, por exemplo, o cortisol, porque você está andando muito para baixo. E a pessoa que é feliz, alegre, estufa o peito, abre aquele sorriso maravilhoso e dá bom dia para todo mundo e abraça e tudo mais. Se você trata o seu ego de forma negativa, cada vez mais você se afunda. O que é depressão, gente? Excesso de passado. Quanto mais você vive no momento presente olhando o seu passado negativo, mais você vai se sentir uma pessoa deprimida, mais você vai viver momentos de angústia. Porque lembra que a gente só vive as coisas, as emoções, no momento presente, independente se a gente olha para o passado. Quando você olha para o futuro e você tem excesso de futuro, você entra o quê? Em crise de ansiedade. Porque, nossa, o que vai acontecer? E agora? E não sei o quê? E a pandemia? E não sei o quê? E você fica olhando para o futuro que nem existiu, que nem chegou, e você se torna uma pessoa ansiosa. Então, excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Agora, sabe aquele caso? Você foi lá, trabalhou e comprou um carro. Aí você fica feliz pra caramba, alegre, conquistou um bem material. Aí passa 2 semanas, ou você raspa o carro, ou você olha um amigo seu tá com um carro mais bonito, ou mais novo, ou banco de couro, enfim, você já fica assim, nossa, aquele carro é tão mais bonito que o meu. Cadê aquela alegria? Você acabou de conquistar. Então, é natural do ser humano, às vezes, acabar assim, olha, uma coisa que eu falo, tá? Por mais clichê que seja, parece até frase de para-choque de caminhão, mas é verdade, jamais reclame daquilo que você tem hoje, sendo que um dia você rezou para ter isso. Aquela pessoa que não é grata, poxa, furou o pneu do meu carro, mas peraí, você vai olhar o que te falta porque furou o pneu, ou você vai agradecer porque você tem um carro? Porque antes você reclamava do quê? Pegava o ônibus e tá chovendo. Então, aquilo que você tem hoje, jamais reclame do que você tem hoje, porque um dia lá atrás você sonhou em ter, você rezou para ter, você trabalhou para ter. Então, se você tem um carro, é natural que um dia você pode ter um leve acidente, né? Ou vai riscar, vai cair um pedrisco e vai danificar o seu para-brisa, só que vai furar o pneu. Mas e quando você não tinha carro? Quais as dificuldades que você tinha antes? Hoje o carro, né, que você conquistou, a moto, que seja, enfim. Então, a pessoa realmente grata, ela não olha aquilo que falta, ela agradece aquilo que tem. Ela agradece aquilo que realmente ela conquistou. Então, por isso que quando você não tem autoconhecimento, você não tem inteligência emocional, você fica preso anos e anos, tá? As pessoas vivem anos, levam a vida toda para entender, para perdoar um pai, para perdoar uma traição, para perdoar. E, assim, realmente, a partir do momento que você se conhece, você se cura de qualquer trauma, de qualquer problema negativo, e aí você começa a dar foco. O que é o foco?
Eu quero fazer, agora eu já, ó, tá vendo, Jefferson? Você vê, eu já vou entrar em outra palestra aqui agora. Mas foco nada mais é, você quer emagrecer. O foco não é você fazer atividade física ou se alimentar bem, isso é disciplina. O foco é saber dizer não para tudo aquilo que atrapalha você de chegar no seu resultado. Então, o foco é saber dizer não para cervejinhas, foco é saber dizer não para coxinha com catupiry. Quem conhece Sorocaba aqui, fazer uma propaganda grátis aqui da Real, entendeu? O foco é saber dizer não para tudo aquilo que te impede de chegar no seu resultado. E fazer aquilo que precisa ser feito é disciplina, entende? Então, aí sim você consegue trabalhar melhor as suas frustrações antigas, fazendo com que elas durem menos tempo e você possa prolongar esse sentimento de alegria quando você conquista alguma coisa. Perfeito, Lago. Mas a gente se empolga, né? Se a gente for entrando nas perguntas, a gente quer ir abordando, a gente vai embora. Mas, ó, quem tiver, só me mandar mensagem lá que eu faço questão de ajudar, tá, pessoal? É isso aí, o pessoal conhece o Lauro aí, o Lauro super acessível realmente, o pessoal sair daqui, vai lá no Instagram lá, o pessoal queria agradecer novamente, Lauro, né, teve muitas, tô igual o Benão, não sei se você conhece o Benão, falando pessoal, lembrei do Benão, Luiz Carlos, o pessoal de Química tá assistindo aqui, o que foi, Jaime? Desculpa. Emenda segunda, já faz 2 em 1 aí. Já faz 2 blocos, até às 11, né? Palestra Bora. surpresa. Até meia-noite é hoje. Até meia-noite é hoje. Mas é isso aí. Então, fica a nossa gratidão, toda a equipe da ETEC. Lauro, você é muito bem-vindo. A gente está ansioso aí pela abertura do presencial, que a gente quer fazer essa palestra com você aí lá no nosso Salão Nobre, lá com 300 alunos lá. Se Deus quiser, num futuro próximo aí. Né? A gente está no virtual aí, vamos fazer esse contato no presencial também. Muito obrigado a todos aí que estiveram presente, todo mundo que pôde estar aí, professores, alunos, pessoal que participou, que manifestou. @Lauro Medeiros, o Instagram do Lauro lá, o pessoal acessa lá. E acho que é isso então. Uma boa noite a todos. Eu vou ficar muito honrado aí de ter todos vocês no Instagram e também fazendo parte do Encontro de Gigantes. Quem tiver dúvida, valores e datas que vai começar, é só me falar no privado que aí eu converso com vocês 1 a 1, tá bom? Jefferson, de novo, minha gratidão. Forte abraço e sempre que você tiver oportunidade, me chama que eu estou à disposição de vocês e da ETEC, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Uma salva de palmas aí virtuais para você, Lauro. Então, até a próxima. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Seu Jefferson, excelente, muito bom.